Hoje nós estamos para mais um episódio de Bruno. Brooklyn. Eu vou juntar. Olá, eu sou Eduardo do Grupo Born. Estou aqui para mais um episódio fantástico de Born Talks. Como sempre, estou trazendo um entrevistado aqui. Todos são maravilhosos. Sempre falo que entrevistado é maravilhoso, maravilhoso. Mas estou aqui com uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que nos conhecemos na fila da Receita Federal e hoje ele está aqui como uma parceria com nós aqui, com a sua empresa. E ele vai comentar um pouco da sua empresa. Fê, se apresenta, por favor. Tudo bom? Bom, vamos lá. Eu sou Felipe Hali, sou advogado e empresário. Mais empresário, né? Então, fui advogado muitos anos, né, no setor tributário, na área tributária, fazia consultoria tributária. Adquiri muito conhecimento da área empresarial também nesse meio tempo, né? Sempre fui muito bem relacionado. Com bastante conexões. Muitas conexões. Isso faz parte dos projetos. Faz parte, né? Pra você Sim. ver, né? A gente se conheceu na Receita Federal Vida, muitos anos atrás e hoje eu tô aqui, né? Isso aí. Né? Ô Pê, hoje a sua empresa, o que a Rave Ferramentas faz hoje? Por exemplo, quem está nos assistindo, quisesse falar com a Rave, o que a Rave faz hoje? A Rave, ela faz distribuição, né, de ferramentas, né, revendemos ferramentas profissionais. Tudo que uma empresa precisa para se manter, uma empresa que produz algo, né, por exemplo, uma indústria automotiva, um setor construção civil, construção de infraestrutura, né, que é as construtoras mais focadas em fábrica, constroem fábricas, setor elétrico. Tudo precisa de uma mínima manutenção, porque senão vai ter problema, vai ter parada de fábrica, Sim. Interrompe a produção. Então a gente fornece o quê? Todo ferramental, mais algumas coisas que há necessidade para o cliente, né? A gente fala dos insumos indiretos, né, da indústria. Sim. Né? Então eles não entram dentro do processo produtivo, mas eles fazem parte. Sem eles, você tem muito problema, né? Não tem como você não fazer manutenção na sua máquina, acaba gerando grandes prejuízos, né, se ela parar. O martelo é o clássico, né? O martelo e o alicate. Igual minha esposa diz, né? Todo homem certo tem que ter um martelo em casa. Não. E o alicate, você não tem nada. Não, eu fico tomando essas duras. Não, eu sempre falo, um homem sem uma caixa de ferramentas e um kit próprio para resolver um problema de casa. Eu não quero saber disso. Não, mas um dia você vai precisar. Depois você passa lá, a gente monta um kit para você, tá? Não entendi, tipo um maridinho de aluguel. Mas tá bom. O P, por exemplo, a empresa quer te contratar, ela tem uma metalúrgica pequenininha. Ele tem é fácil acesso, falar contigo? Sim. Não, lá... Não tem tamanho de empresa que você atende? Não tem tamanho de empresa. Lá, a nossa visão, qual que é? Não existe pedido grande ou pedido pequeno, né? Sim. O pedido pequeno tem tanta prioridade quanto o grande. Porque por mais que a gente fale assim, vamos falar de um rapaz que faz portão. Sim. Ele precisa ali de um equipamento de solda. Ele é contratado, ele precisa entregar o portão em tantos dias. E aí? Ele não tem a ferramenta. Parou o processo dele. Então, o pedido grande e o pedido pequeno para nós é igual. Obviamente, né? Muda o tamanho do prejuízo, né? Uma indústria, uma máquina parar, prejuízos são contados em milhões, né? Nossa. Mas, para nós, toda empresa é importante, né? Então, eu tenho clientes pequenos que eu atendo e tenho clientes grandes. E quando eu fui lá visitar pra gente fazer a parceria, você tá com 2 projetos, né? 2 projetos não, um projeto. Você atende pela internet e hoje você está abrindo uma loja física. Na verdade, assim, nós estamos na internet, né? Sim. Temos nosso site ali, onde as pessoas podem entender um pouco, né, do que nós fazemos, mas a gente ainda não comercializa via internet, né? Não estamos ainda focados no e-commerce. Porque o nosso foco hoje é o contato direto com as empresas, né? O B2B. Legal. Quando você entra... Mas o B2C, por exemplo, o cara da ferragem é um B2C, ele não consegue? Não, ele consegue. Ele entrando em contato conosco, nós vamos atendê-lo igual. Tá. Né? Sim. Mas o que acontece? Normalmente, o B2C é o quê? Uma pessoa física que ali precisa fazer um conserto na casa dela. Ele entra na internet e fala, poxa, eu vou precisar de um alicate para fazer aquele trabalho ali. Então ele entra, fala, alicate universal. Vem ali um monte de opções para ele. Então, normalmente, o e-commerce ele trabalha assim. Sim. Quando o pessoal entra em contato conosco, normalmente alguns sabem o que precisa, outros
nem tanto, né? Então a gente faz também dá esse suporte, né, para o pessoal entender a real necessidade deles, Sim. né? E a gente lá entende a necessidade. Eu não vou oferecer para uma pessoa física uma marreta que é utilizada numa indústria automobilística. Porque você tem uma expertise. É totalmente diferente a Você está aplicação. falando com um profissional, mano. É um profissional. Você vai entrar, Felipe, olha, eu queria fazer a contação eu queria furar uma parede. Você fala, pô, tem essa furadeira específica. Como que é o nome daquele? A broca, A o broca. tipo da broca. O tipo da broca e, por exemplo, e a bucha. Então, uma coisa Isso. legal que estávamos conversando aqui nos bastidores. Isso. Nem um cliente meu sai sem orçamento. Então, por exemplo, meu Deus, eu vou comprar furadeira, mas lá será que ele vende a broca? Tem tudo. Ai, meu Deus, será que tem um parafuso com a broca do Mudael? Ele vai ter, não é isso? Exatamente. Vai ter. Se não tiver em estoque naquele momento, a gente consegue providenciar num curto prazo, né, ali para atender o cliente. Mas normalmente nós temos tudo. Até uma curiosidade, por exemplo, teve um mecânico que entrou em contato conosco e falou: preciso de uma broca para furar um cubo. Um cubo não, perdão, era um escapamento de inox. Ele falou: eu preciso de uma broca para aço. Eu falei: não vai funcionar. Ele falou: não, mas eu preciso dessa broca para hoje. Eu falei: eu tenho a broca que você está precisando, só que essa broca que você quer é uma broca especial. Eu consigo pedir na fábrica, chega em 2 dias no máximo. Só que essa broca, ela é especial. Aí ele falou: não, me dá essa. Pegou, beleza. Aí esse mecânico era um conhecido nosso, o meu sócio acompanhou ele utilizar essa broca, não conseguiram furar. Por quê? A gente sabe, cada metal tem uma aplicação. Vai furar uma parede? Não vai com uma broca de metal. Você vai queimar sua broca, vai estragar sua furadeira. Ou seja, tem a broca especial. A gente conhece a aplicabilidade das coisas. Então, é um conhecimento de alguns anos, né? É só chegar lá, dá uma broca aí, dona Maria. Broca pra quê? Você vai furar o quê, amigão? Entendeu? A gente consegue dar esse suporte. Sim. Ô Fê, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você que eu fiquei curioso conforme nós estávamos conversando. Manda. O mundo do direito, cara, e do empreendedor, principalmente dentro de ferramentas, ele é muito distante, cara. Como que você tomou essa coragem da troca e o quanto você sofreu nesse percurso aí desses dois sistemas? Um é mexer com papel e o outro é mexer com ferramenta. Como que você lidou com isso? Foi uma maneira orgânica, né? As coisas foram acontecendo, foi uma decisão, de fato, né? Sair da advocacia, iniciar numa empresa. Eu comecei como vendedor, né? E eu sentava do lado do dono. Então, eu tive um intensivo de alguns anos vendendo, sendo corrigido, né, por ele o tempo todo, né, na questão das vendas. Sim. E quando essa empresa fechou, eu tinha 2 opções. Ou tentava retornar para a advocacia, ou empreender naquilo que eu tinha aprendido e que eu gostava. Porque assim, você trabalhar com ferramentas, eu brinco, eu falo assim, a gente está construindo o Brasil. Porque você realmente vê que, por exemplo, você fica sabendo, aquela obra tal que está lá no Nordeste, que está fornecendo energia para aquela região, para aquele povo, Sim. você sabe que tem um dedinho seu ali. Que Que assim, bom, que você vendeu o alicate que os eletricistas usaram, você vendeu o martelete que eles utilizaram para fazer as perfurações. Então, Você atende o Brasil inteiro, independente. Eu atendo o Brasil inteiro, de norte a sul. Não tem, a gente tem os parceiros, transportadores que a gente trabalha. Às vezes demora, porque é o Brasil inteiro, né? Já teve obras que nós atendemos que o caminhoneiro tinha que esperar para poder entrar na balsa, atravessar o rio, que eram quilômetros até chegar na obra. A gente tem as perguntas certas para conseguir chegar no objetivo, que é o profissional poder trabalhar com o que ele está solicitando, com o que ele está pedindo. E né? você falou uma coisa muito legal, hein, que a gente aplica muito dentro da contabilidade. Um bom vendedor sabe fazer as perguntas corretas. Não, tem que fazer a pergunta certa, porque senão dá problema. Tanto que lá, eu até falo com meus vendedores, estão na dúvida?
vem falar com a gente. Nós Sim. temos um pouco mais de experiência, lá temos também vendedores muito experientes, mas a gente fala, vem falar com a gente para a gente conseguir entender, porque às vezes uma pessoa, quem está solicitando, ele trabalha numa indústria. Às vezes o camarada trabalha numa construtora. É diferente as aplicações. A construtora é muito difícil, ela precisa de uma morsa de 5 mil reais. O uso dela, curto período, não sofre tanta tensão, não vai quebrar. Agora, no uso de uma indústria, a morsa não aguenta. Não aguenta se for uma morsa barata. Né? Tanto que as indústrias, elas fazem essas análises. Por exemplo, broquinha, eles sabem quantos furos eles podem fazer. Então eles sabem o Legal. rendimento, Muito bom eles isso. conseguem fazer o cálculo, custo por furo. Nossa, que ótimo, que ótimo. Então, eles sabem se realmente aquela broca ela é barata ou ela é cara. Muitas vezes, barato sai caro. Sim. E acontece mesmo. Eu já tive um caso uma vez que foi uma manutenção, uma máquina de milhões. O comprador me ligou e falou, ó, essa broca tem que ser especial. Eu falei, tá, mas o que você tá me pedindo é uma broca padrão. Ele falou, não, eu preciso da melhor broca desse padrão. Eu falei, entendi. Ela, essa broca não pode quebrar dentro da máquina. A máquina custa 2 milhões de reais. Se essa broca quebrar no processo, Tô na lama. o prejuízo é gigantesco. Aí eu falei, não, tudo bem. Então eu já sei quem são, porque hoje em dia tem muita ferramenta da China. Então- Tem casos que às vezes o cliente fala assim, eu quero uma caneta isolada, 1000 volts. Não existe. A gente já chegou a desenvolver ferramentas para clientes, né? Então a gente já conhece os parceiros dentro de cada segmento, questão de isolação, a gente tem um parceiro que faz o processo de isolação. Eu já trabalhei diretamente construção de um suporte com o cliente. Então a gente tem um parceiro que é o desenhista, ele fez o desenho. Oh, Aí a legal, gente muito bom. mandamos para a função fez o suporte, né? Isso tudo para quê? Para entrar dentro de uma outra ferramenta que o cliente tinha. Então assim, Mas tem como correr atrás. tem como correr atrás, é só querer. É só ser um pouquinho curioso. Tá certo. Agradeço, Fê. Valeu, Edu. Como é bom Obrigado. conversar com pessoas que têm propriedade do que fala, entende do que fala. É isso que a gente quer, essa conexão com você que tem as dúvidas. O Felipe já deixou os contatos dele. Quer deixar seu telefone? Vamos lá, é o 11 2607 6255. É só falar em vendas que o pessoal lá vai te dar aquela atenção. Tá certo, então. Born Talkings agradece. Born, Soluções Tributárias.